Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui com o nosso SIC News, as emissoras que estão espalhadas por todo o estado, emissoras da Record TV, da SIC TV, você que nos assiste pelo YouTube, você que nos assiste pelas antenas parabólicas, digitais. A gente agradece o carinho de vocês, agradece a audiência de cada um de vocês. Senador Marcos Rogério, já fazia um tempinho que não vinha até aqui, não vinha com a gente, mas não é culpa dele não, viu? É culpa da minha produção, que foi incompetente esse tempo todo. Pronto, já falei. Mas assim, senador, como é que é? A gente pouco vê aqui, poucas pessoas, a gente talvez possa enumerar numa mão as figuras do Estado que viraram figuras nacionais. O senhor hoje é uma grande figura da política nacional. Como é que é essa coisa de chegar lá e administrar tudo isso? Fiquei sabendo outro dia, o senhor fez uma postagem, acho que no YouTube, e deu mais de 1 milhão de visualizações. Everton, primeiro prazer estar aqui novamente. Eu vou fazer aqui uma correção, né? A sua equipe é maravilhosa. Eu acho eu é que estou em falta mesmo de vir mais vezes. Né? Sempre sou muito bem recebido aqui, muito bem tratado. É um prazer estar aqui, deixar aqui um abraço aos vereadores que estão me acompanhando aqui. Aqui o vereador Gilber, vereadora Sofia, vereador Adalto de Bandeirantes. Prazer tê-los aqui conosco. Cumprimentar aqui o Sérgio Pires também, que é um amigo querido. Everton, essa projeção nacional, na verdade, assim, eu nunca procurei a projeção nacional, né? O meu foco sempre foi Rondônia, né? Servir Rondônia, representar Rondônia como senador da República. Mas eu acho que esse destaque todo, ele se deu, sobretudo, naquele embate ali no período da pandemia, nesse momento como senador. Né? Lá atrás, tive relatorias importantes, caso Cunha, impeachment da Dilma, mas mais recentemente, a CPI da pandemia foi o grande embate. Ali eu acho porque o Brasil se dividiu, né, entre aqueles que eram aliados do presidente Bolsonaro, né, e aqueles que eram contra ele e que se intitularam como se fossem os pais da ciência. Né? Tudo quem ditava era a CPI. E eu protestava. Eu defendia a autonomia do médico, defendia a liberdade das pessoas, né, os cuidados, mas com liberdade. Então, acho que ali foi o grande momento assim, que me deu destaque nacional. Esse vídeo que você mencionou, ele é mais recente, eu acho que tem 3 ou 4 dias que eu publiquei. Esse foi uma fala que eu fiz em relação à aceitação da denúncia contra o presidente Bolsonaro, né, onde eu faço uma denúncia, né, de que esse processo é um processo político. Né, o presidente Bolsonaro é acusado de uma série de crimes, mas num julgamento que eu considero um julgamento político. Esse deu 1 milhão, quase 1 milhão e 100 de visualizações. Senador, já que o senhor falou no Bolsonaro, vamos então seguir por essa linha aqui. Qual é o futuro que se desenha para o Bolsonaro? Bom, hoje a opinião pública, as pesquisas indicam que o Brasil quer ele de volta presidente da República. Né? Hoje, qualquer pesquisa que você observa, o nome do presidente Bolsonaro está em primeiro lugar. Né? O governo do presidente Lula em declínio, caindo muito, errando muito, a economia muito ruim, você não tem certeza de nada, juro nas alturas, né? Dólar subiu muito, agora caiu um pouco, mas desequilibrou a balança, né? E o investidor sem coragem de investir no Brasil, com medo de investir no Brasil. Né? Isso é um cenário muito ruim para o país. E quem olha para como foi a gestão do presidente Bolsonaro tem saudade e tem vontade de vê-lo novamente na presidência da República. Isso vai acontecer? Se depender do povo, os indicativos é que sim. Se depender do judiciário, aí eu acho que a briga é um pouco mais complicada. Né? A denúncia contra ele foi aceita recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma outra fase do processo, é quando a defesa vai ter a oportunidade de confrontar as provas do Ministério Público, quando ele vai se defender de verdade. Né? Agora, a defesa não vai acabar pregando no deserto? Esse é o problema, Everton. Eu acho que assim, o Brasil está vivendo um período de apagão, né, de leis, de Constituição Federal. Né? Primeiro que esse processo contra o presidente Bolsonaro sequer deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Né? Ele não é mais o presidente da República. Veja que Lula, quando foi acusado e condenado, por onde que ele foi condenado? Lá pela 13ª Vara Federal de Curitiba, lá no Paraná. Ou seja, foi para a primeira instância.
né? Com o presidente Bolsonaro, o Supremo muda o precedente em relação a foro por prerrogativa de função e diz o seguinte, não, quando o crime é cometido no exercício do mandato, no período do mandato, então a extensão do foro, né, para além do mandato. Mas não foi assim com Lula. Né? Com Bolsonaro, eles escolheram trazer o processo, né, para o Supremo Tribunal Federal e está fazendo assim a toque de caixas, a velocidade que essa investigação contra o presidente Bolsonaro está caminhando é algo fora do normal, né, sem precedentes na história do STF. É triste, é lamentável. Para mim, um julgamento absolutamente político de quem quer ver o Bolsonaro fora do jogo eleitoral de 26. O senhor tem alguma esperança que ele participe do jogo? Ou é só um desejo? Eu não quero fazer aqui uma comparação entre Bolsonaro e Lula, porque Lula estava preso porque era acusado de corrupção. Roubalheira sem precedentes na história do Brasil, né? Com acusados que devolveram dinheiro, fizeram delação e devolveram dinheiro. As acusações de Lula eram essas. Bolsonaro foi acusado de reunir embaixadores, né? Foi acusado de ter organizado golpe, tentativa de golpe, o que não aconteceu. Né, nem tentativa, gente desarmada com a Bíblia, com a bandeira no ombro. Teve uma baderna, um quebra-quebra, né, mas chamar isso de golpe é uma forçação de barra. Agora, Lula saiu da cadeia, condenado por mais de uma instância, e voltou e foi candidato à presidência da República e hoje está na presidência. Por que o Bolsonaro, de repente, não pode ser candidato a presidente da República? Eu acho que tudo pode acontecer. Aliás, nos processos do presidente Bolsonaro, tiveram na semana passada duas reviravoltas que surpreenderam muita gente, especialmente quem é da esquerda. No caso das joias, que ele era acusado de ter roubado joias, aquelas joias sauditas lá. O tribunal mandou arquivar o processo, que não há roubo, não houve crime, né? E que realmente ele podia ficar, porque são bens ali personalíssimos, que não deveria integrar o patrimônio público da União. Na questão da vacina, que é a questão do cartão. E temos das baleias também, né? Também, outro absurdo, né? Ele andando de jet ski, disse que estava perturbando as baleias. Assim, você vê o Ministério Público, a Polícia Federal sendo utilizada para isso. Caiu por terra também. Caiu por terra, mas nessa questão, nesse caso do cartão de vacina, eu acho importante esse caso, por quê? Porque nesse caso foi que houve a prisão do ajudante de ordens do Bolsonaro, do Mauro Cid. Uhum. E foi a partir dali que você teve aquela delação, né, onde eles extraem ali muitas coisas para acusar o Bolsonaro. Se você arquiva essa denúncia, e ela foi arquivada, né, a questão do cartão de vacinas... Agora é o advogado Marcos Rogério que está falando. É uma questão conectada... Eu digo, sim, porque tu não está falando por ouvir, tu é uma conhece. avaliação jurídica, porque é o seguinte, aqui vai entrar a teoria do fruto da árvore envenenada. No processo, né, se você tem uma acusação principal e que dela deriva acusações ou provas, se essa principal aqui é anulada por vício, né, por ausência de provas e tal, bom, todas as provas, tudo aquilo que foi retirado desse processo aqui, está anulado. Se ele foi julgado e extinto, não tem por que prevalecer, né, as demais ramificações investigativas. Então aqui, eu acho que os advogados do presidente Bolsonaro têm um campo aberto, né, para trabalhar a defesa do presidente. Óbvio, você disse agora há pouco que eu concordo com você. O ambiente de julgamento do presidente Bolsonaro não é um ambiente normal, né? A última palavra ali é sempre dos ministros e que me parece ter uma tendência clara de querer não só receber a denúncia, mas querer condená-lo nesse processo. A anistia, como é que está essa coisa da anistia? Passa ou não passa? O senador vota anistia também? Vota. Vota. Passa pela Câmara e depois vai para o Senado. Eu acho que essa questão da anistia está cada vez mais claro que o parlamento vai ter que dar uma resposta para isso. Everton, nós tivemos recentemente esse último caso daquela cabeleireira, Débora, que foi condenada a 14 anos porque escreveu naquela estátua que é símbolo da justiça, né, uma frase, perdeu o maneco, com batom. A arma que ela utilizou... Uma frase oriunda do próprio STF. Uma frase que saiu da boca de um ministro do STF. Né? Ela foi lá e escreveu uma pichação que com água e sabão, depois você ia lá e resolvia Perfeito. O problema. Ela cometeu uma falha, cometeu um erro? Claro que cometeu. Mas não para 14 anos. Você aplicar 14 anos de cadeia contra
essa brasileira, que nunca teve passagem pela polícia, nunca foi condenada a nada. Ou seja, é nitidamente um caso de perseguição, de retaliação política. Não se trata de uma repreensão do Estado na medida certa, proporcionalmente. O caso da Débora, ele é um reflexo de quase todas as condenações que nós tivemos nesse caso do 8 de janeiro. Então, por que o parlamento, eu acho que vai votar e aprovar a anistia? Pelo excesso do STF, pelo exagero do STF. Pessoas que foram condenadas, pessoas que praticaram crime de vandalismo, condenadas a 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Né? Aqui de Rondônia teve vários. Tem um lá de Paraná que pegou acho que 15 ou 16 anos de cadeia, né? Que você não tem uma única evidência dele quebrando nada, depredando nada, mas foi acusado de atentar contra a democracia, de tentativa de golpe armado, sem que você tenha uma única evidência, uma única prova de arma, sabe? Golpe armado, onde é que estavam as armas? Então, eu acho que a Câmara vai aprovar, e depois vai para o Senado, e o Senado vai ter que confirmar a anistia como medida de reparar um erro histórico que está sendo cometido pelo Supremo Tribunal Federal. O Senado votar o impeachment de ministros, isso nem pensar. Eu acho que isso vai acontecer. Mas só depois das eleições. Mas eu não acho que aconteça agora. E por que eu digo isso? Porque tem denúncias... Sim, isso agora, mas o depois é só depois da eleição. Isso, depois da eleição. Por quê? Com esse governo não tem nenhuma chance. Por que eu digo? Por que eu digo que não acontece agora? Porque o número de senadores que apoiam, né, a abertura de um processo de impeachment hoje é um número pequeno. Nós temos lá, tem um requerimento, inclusive, que eu assinei quando eu era líder da oposição, pedindo a tramitação, o andamento do processo de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Esse requerimento tem 36 assinaturas. Ou seja, nós precisamos de 41, que é a maioria dos senadores, para poder tramitar. Para impeachment, para caçar um ministro, são necessários 54 votos. Mas quando você abre o processo de impeachment contra ele, ele já é afastado. Então, para você começar o processo, para abrir a investigação, 41 era o número que a gente tinha como meta alcançar, nós não alcançamos. Olha. Só 36. Por que eu digo que nesse momento não, mas no futuro talvez? Porque eu acho que o eleitor, né, o brasileiro, está muito consciente de que nessa próxima eleição ele vai ter que ter um cuidado redobrado com a escolha de senadores da República. Senadores que tenham coragem e disponibilidade de fazer essa defesa, esse enfrentamento em nome do Brasil. Não é contra o Supremo tem que ser respeitado, né? A instituição é importante para a República. Mas quem compõe a corte hoje e que acha que está acima da Constituição, que pode falar fora dos autos, que pratica perseguição política, que acha que é o dono de tudo, de todo o poder, não dá. Só o Senado pode parar o Supremo. Ou o Senado para o Supremo, não como instituição, mas as pessoas que estão lá e que usurpam a competência de outros poderes, abusam da autoridade que têm, ou então esses Supremos param o Brasil. Agora, nessa última eleição, as eleições municipais, já houve uma grande derrota da esquerda, né? Muito. Veja você que... eu não vou nem falar de onde nós vencemos no Brasil, porque assim, a direita cresceu muito no Brasil inteiro. Mas, veja, em Fortaleza, o candidato a prefeito de Fortaleza, do PL, né, do partido do presidente Bolsonaro, foi para o segundo turno e assim, não levou a eleição na última hora, porque todas as forças políticas do Brasil de esquerda foram para lá e por uma diferença pequena de votos, né, o candidato da esquerda, do PT, acabou ganhando a eleição, mas quase venceu. Hoje, você pega a pesquisa, né, na Bahia, onde na eleição de 2018, de 2022, o presidente Bolsonaro perdeu feio, hoje ele está empatado com Lula na Bahia. Então, assim, o cenário está mudando. Né? Claro que em parte, em razão da performance do presidente Bolsonaro, que não para de andar no Brasil, por onde vai é aclamado, mas em parte também em razão das cabeçadas que Lula vem cometendo. Pois é, falando em cabeçada do Lula, e essa última, quando ele diz que a mulher dele pode gastar o que quiser, porque ela não nasceu para ser dona de casa? É de uma arrogância, é de um preconceito. Agora, vamos fazer um exercício imaginatório aqui, de imaginação aqui, né? Imagina essa frase na boca do Bolsonaro. Estava morto. As feministas do Brasil inteiro. A imprensa. A imprensa do Brasil inteiro
sabe, caindo em cima, machista, misógino, tudo que é coisa, tudo que é tipo de rótulo, o Bolsonaro teria. Mas o Lula parece que ele tem licença para falar esse tipo de asneira, esse tipo de... É mais do que asneiras, né? É uma agressão, é uma violência contra a mulher, né? Há pouco tempo atrás ele estava na Bahia, aí quando ele foi falar, alguém questionou sobre o preço, né, das coisas, ele disse o seguinte: olha, se você vai no supermercado e o preço do café está caro, o preço do ovo está caro, o preço da carne está caro, eu tenho a solução. Não compre, porque se você não comprar, o dono do supermercado vai ter que baixar. Assim, de uma... Ele sempre terceiriza a culpa, né, a responsabilidade daquilo que é consequência da má gestão do seu governo. E agora ele fala isso em relação à Janja para defender ela, que viaja o mundo inteiro, sem ser nada do ponto de vista de relação com o poder público, porque, veja, se o presidente da República está em viagem e a primeira-dama acompanha ele, está tudo certo. Agora, ela ir praticar atos de Estado sem ter nenhuma nomeação, sem ter investidura legal, isso é uma ofensa à lei nacional. Só o presidente da República pode representar o Estado brasileiro nas relações internacionais. O que ela está cometendo não é apenas um desvio ético, é crime mesmo. E ele defende fazendo uma afirmação que é preconceituosa, que é machista. Ela não nasceu para ser dona de casa, então ela pode viajar para o mundo e fazer o que ela quiser. Isso é realmente algo... O Lula que nós conhecemos jamais diria isso, né? Ele era um matreiro, era um cara que parava as multidões, né? Alguma coisa está acontecendo. Tem algum parafuso fora do lugar, né? Eu acho que, não sei se é a idade... Tem gente que... Eu não vou fazer. Tem gente que vai bem até os 90, cada um, né? É natural. O Sérgio Pires, por exemplo, que está com 60, já caducou. Não, né? O Sérgio é de uma lucidez acima da média. Prazer. Senador, vamos agora vir aqui para a província. Bora. Governador ou senador? Eleição no ano que vem. Essa pergunta é eu acho que é a pergunta que eu mais ouço. Com certeza. Nos 4 cantos do estado de Rondônia. Por isso que eu tive que fazer. Muito obrigado. Veja, eu disputei a eleição para governador, né, no último pleito, né, estadual, né, e é natural que tenha uma expectativa. Na minha terra dizia assim, ó, foi por uma teta. Faltou muito pouco. Né, faltou pouco, mas não cheguei, né? Quem está lá é o atual governador. Aliás, assim, com todo respeito, aquilo que eu dizia na campanha, nos debates, né, quando eu tive a oportunidade de falar dos projetos, das ideias que tinha e as críticas que eu fazia, né, ao governo naquele momento, hoje se confirmam todas. Eu falava da segurança pública, a segurança continua sendo um caos, né? E aí aqui, Everton, a gente quando olha para isso, eu fico olhando para a realidade do Estado. O efetivo da Polícia Militar de Rondônia é o efetivo da época do governador Cassol. Nós temos hoje em torno de 5 mil homens na Polícia Militar. Nós deveríamos ter hoje pelo menos 7, 8 mil homens na Polícia Militar. Só para você ter uma ideia, na carreira dos militares, nós não temos soldados. Não tem soldado. Porque já tem mais de 5 anos que teve o último concurso, a última seleção, o último aproveitamento, né, de policiais. Né? O crime crescendo, a violência crescendo, você não tem uma reposição de quadros para a Polícia Militar, e isso é um problema que assombra a população. Então, eu acho que, assim, você me perguntou se eu sou candidato a governador ou a senador. O meu projeto, o meu plano A, continua sendo ser candidato ao Senado da República. Mas eu tenho conversado com lideranças políticas do Estado, e aqui eu faço uma correção de rumos em relação ao que eu fiz na eleição passada. Eu deixei de conversar com muita gente que eu deveria ter conversado, né, buscado apoio, buscado entendimento para formar uma chapa, né, pensando o Estado de Rondônia, que é muito grande, sabe? E que é tão grande que uma pessoa só não pode querer ser dono da razão, saber tudo, fazer tudo, tocar esse Estado desse tamanho. É preciso ter muita gente boa do lado para poder governar e governar bem. Então, hoje eu estou me preparando, né? Obviamente que, se tiver que ser candidato ao Senado da República, eu vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz, com dedicação e com zelo, mas se lá na frente o cenário apontar para a necessidade de uma candidatura a governador, hoje eu tenho conversado com as principais lideranças do Estado de Rondônia para a gente poder discutir conjuntamente uma alternativa para o Estado de Rondônia, ter essas pessoas juntas, né, para a gente poder apresentar um projeto, uma proposta para o Estado de Rondônia. Cada dia que passa,
me vejo mais responsável, mais consciente dos problemas e da grande missão que é governar esse Estado. Pergunta do Salatiel Rodrigues, da OCB. OCB. Grande Salatiel. Grande Salatiel. Boa noite, Everton e senador Marcos Rogério. A licitação da BR-364 vai ser revogada. E ser revogada para discutir com a sociedade rondônia? Quer dizer, será revogada essa licitação? É uma boa pergunta que o Salatiel faz. Né? Eu estou fazendo assim, o enfrentamento a essa questão da concessão da 364. Ou seja, querem colocar pedágio. São 7 praças de pedágio para o Estado de Rondônia, um dos pedágios mais caros do Brasil. E aqui, uma informação. Nós vamos pagar, se não conseguirmos revogar ou mudar os termos do contrato, teremos o pedágio mais caro do Brasil e o menor volume de obras do Brasil. É isso que nós não aceitamos. Eu não sou contra o modelo. Eu acho que o modelo é uma alternativa à falta de recursos públicos, né, para fazer a infraestrutura que o país precisa. Né? O Brasil precisa avançar e depende do setor privado para fazer esses investimentos. Mas aqui é uma equação que não fecha. Poucas obras, são pouco mais de 100 quilômetros de duplicação, não chega a 200 quilômetros de terceiras faixas e um dos pedágios mais caros do Brasil. Só para você ter uma ideia, esse problema aqui de Porto Velho, do Anel Viário, a Expresso Porto, que Porto Velho precisa que isso aconteça o quanto antes, isso está previsto para o 7º ano do contrato. Que absurdo. Então, assim, não dá para aceitar. Outra coisa, nos últimos 14 anos, nós tivemos mais de 120 quilômetros de duplicação da BR-364. Você pega lá em Vilhena, teve duplicação, lá em Pimenta Bueno teve duplicação e os viadutos, né? Ji-Paraná teve duplicação, Ariquemes um pedaço, Itapuã e aqui de Candeias até Porto Velho. Mais de 120 em 14 anos. O que o contrato da concessão prevê são pouco mais de 100 quilômetros para 30 anos. Então, eu estou fazendo esse enfrentamento, levei esse tema para a Comissão de Infraestrutura e estou debatendo. Uma coisa nós já conseguimos. Na última audiência que eu tive em Brasília, com o presidente da NTT, ele já disse, olha, nós estamos dispostos a rediscutir o cronograma de obras. Já foi um avanço, mas nós queremos mais. Nós queremos trabalhar agora a questão do volume de obras e o valor do pedágio também. Senador, o senhor foi reconduzido agora, não era o anterior, mas já havia presidido a Comissão de Infraestrutura. Pouca gente tem exatamente a verdadeira dimensão e a importância dessa comissão. Ela é uma das mais importantes do Senado Federal. Eu acho que ali nós temos as 3 comissões, para mim, mais importantes do Senado Federal. Comissão de Constituição e Justiça, que tudo passa por lá, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Infraestrutura. Mas eu diria que a você que, tirando a CCJ, que é a comissão, a maior comissão e a mais importante, a próxima comissão é a Comissão de Infraestrutura. Todos os temas, né, da logística nacional, da infraestrutura nacional, seja rodoviária, ferroviária, aquaviária, aeroviária, passa por ali. Quer dizer, qualquer obra passa por ali. Passa por ali. Questão do setor elétrico, tudo passa por lá. Telecomunicações, passa por lá. Então, ela é uma comissão que atua nesses mais diversos campos e, portanto, ela tem uma importância fundamental. Estar de volta no comando dessa comissão, para mim, é importante e, sobretudo, no momento em que Rondônia vai precisar muito, em razão dessa concessão que a gente tem, em razão da 319, que a gente já ia lhe perguntar. pavimentar. Ultimamente não tem se falado mais em 319 porque ficou nas paradas de sucesso a 364. Foi. Mas não podemos esquecer da 319. De jeito nenhum. Temos chance ainda, nesse governo, de conseguir alguma coisa? Temos. Assim, hoje, o grande entrave, assim, o grande entrave ali continua sendo um entrave ambiental, né? Marina Silva, ela simplesmente botou o pé em cima e disse que... só serve para passear. Se depender dela, não sai a 319, porque ela acha que se abrir a 319, se pavimentar, né, você tem ali um processo de desmatamento, de destruição das florestas. Bom, isso significa que ela está confessando a incapacidade do Estado de ter um processo de fiscalização eficiente, né? Agora, essa mesma Marina também é aquela que está lá impedindo, né, que haja exploração de petróleo na margem equatorial lá do Amapá. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, né, da Guiana, estão explorando, ou seja, a riqueza do Brasil sendo explorada, né, por quem está em outros países e o Brasil ficando com a miséria, com a pobreza, com o sofrimento das pessoas. Então, eu acho que ela está perdendo esse embate,
nessa questão da margem equatorial, né, que envolve inclusive o presidente do Senado, que é do Amapá, o presidente Davi Alcolumbre, e aqui em Rondônia e Amazonas, os dois estados, brigando muito para sair a 319. E eu, no que depender de mim como presidente da comissão, vou brigar muito para que essa rodovia se transforme em realidade. Senador, dinheiro é algo que é fundamental, não se faz nada sem dinheiro. Emendas que o senhor trouxe ultimamente, qual é o volume de emendas, por exemplo, de 2024? Olha, ou desse mandato? Que valores nós temos para apresentar para o cidadão de Rondônia? Everton, assim, eu sou talvez hoje um dos parlamentares que mais trouxe recursos para Rondônia, né? Eu acho que está passando a marca de R$1 bilhão. Em que período? Em investimentos ao longo do mandato, né? Ao longo do mandato, né? É um volume grande, né? Esse ano o orçamento teve um atraso, nós votamos o orçamento tem 2 semanas, agora que a gente vai começar a fazer as indicações para atender os municípios, né? Houve esse embate com o Supremo, né? O Flávio Dino resolveu suspender as emendas todas, né? Tentando socorrer o governo em alguma parte, e em outras com razão, porque a questão da transparência é uma necessidade. Então, não discordo em tudo daquilo que a decisão dele representou, porque transparência é necessário. Mas muitos municípios, eles acabam sobrevivendo em razão desse recurso que a gente manda, né? Que o deputado federal, que o senador, né, manda e chega lá e vai fazer o hospital, vai fazer o posto de saúde, vai fazer a escola, né, o asfalto. Então, eu tenho ajudado os 52 municípios de Rondônia. Aqui em Porto Velho tem ações nossas, aliás, agora o atual prefeito Léo Moraes, vai poder construir, né, uma escola nova ali no bairro Novo, recurso meu, que eu encaminhei, né, já está empenhado, o projeto já na fase final de aprovação, né, tem recurso para pavimentação, tem recurso para espaço de lazer, enfim, são várias ações. Mas os 52 municípios de Rondônia têm recurso nosso. Agora, o senhor também dedicou uma atenção especial para a unidade de fisioterapia do Santa Marcelina, né? Também. O trabalho das irmãs ali verdade. É destacado, né? Eu acho que tem duas instituições em Rondônia que para mim tem o meu respeito, tem a minha admiração, né? O Hospital Santa Marcelina, né, que eu já tive a oportunidade de destinar recursos. Esse ano vou tentar mandar mais uma parcela. Né, e o Hospital do Amor, né? São duas instituições que eu tenho um grande respeito e faz um trabalho que por todos nós deve ser reconhecido. Senador, essas contendas que existem aqui no Estado, hoje nós estamos com necessitando de novas lideranças também, o senhor não acha isso? Acho. Aliás, o Brasil vive um momento que precisa de pacificação, né? E Rondônia está vivendo, claro que não na mesma medida que o país, né? Mas o Estado precisa de um ambiente de maior pacificação, de maior interação, né? O Estado precisa de uma liderança que consiga, né, transitar em todos os segmentos, estar presente em todos os segmentos. Eu acho que o Estado de Rondônia é um Estado com um potencial gigantesco, um potencial extraordinário, né? Veja você, o orçamento do Estado esse ano, que está na Assembleia, passou pela Assembleia, é de 17,2 bilhões. Esse é o orçamento do Estado esse ano. Se você tiver um pouquinho mais de estímulo, eu me lembro na época do governo Cassol, ele fazia um negócio que, na época, eu ficava olhando aquilo e falava, rapaz, mas é absurdo. Ele pegava um avião, ia para uma ponta do Estado e chegava lá com a logística enorme para entregar alguns sacos de feijão para as pessoas. Mas que absurdo, é mais caro a logística que ele está usando, né, do que o feijão que ele está entregando lá. Hoje eu fico olhando e vejo o seguinte, quem governa, né, ele precisa ser alguém, né, que estimula quem está lá no campo produzindo, se é o que produz soja, é o que produz café, é o que produz o milho, é o que produz o arroz, o feijão, enfim, o papel que ele exerce, né, de influência vai determinar o tamanho da safra que você vai ter, né? Então, eu acho que a gente está precisando do Estado voltar a ter essa figura, que vai lá na Federação da Indústria, né, que conversa com os empresários, que ouça os empresários,
né, que vá no setor produtivo e tenha a oportunidade, né, de ouvir, de falar, de apontar caminhos, de se colocar à disposição. Um dos maiores desafios de Rondônia nos próximos anos, sem entrar na particularidade de nada, Everton, vai ser, hoje e vai continuar sendo, a questão da logística. Rondônia sabe produzir, produz com qualidade e produz em grande quantidade. Qual é o grande desafio de quem está lá produzindo? É ter condições, nesse período de muita chuva, de tirar a produção e escoar até o porto. Nós temos aqui mais de 20, quase 25 terminais portuários em Porto Velho. É uma capital onde a navegação é muito forte, tudo passa por aqui. Mas para sair de lá, da área de produção, é um grande desafio. E o Estado vai ter que assumir um pouco esse papel, porque os municípios não dão conta. Porque essas vias coletoras, elas são vias coletoras com tráfego pesado. Porque o que vai entrar lá para tirar o soja é uma carreta. O que vai entrar lá para tirar o arroz dessas áreas, às vezes que são áreas mais banhadas, é a carreta. Se você não tiver vias coletoras bem estruturadas, bem projetadas e com manutenção à altura, né, essa produção fica prejudicada. Então, o Estado que já cresceu muito, eu acho que se tiver a ajuda certa, ele tem um potencial para crescer muito mais. Nathalie Messias, faz uma pergunta para o nosso senador. Faço sim. Senador, a gente sabe que o senhor é um político atuante dentro e fora do nosso estado de Rondônia e o senhor também é cristão. Eu gostaria de saber como a sua identidade como cristão pode influenciar na sua atuação como político. Eu acho que, assim, a minha formação, né, eu sou de berço evangélico, né, e eu acho que o estado de Rondônia é um estado, né, cristão, né, é um estado que defende família, defende valores, né, eu acho que o Brasil, né, é carente disso, né. Quando eu falo do presidente Bolsonaro, e as pessoas me perguntam, mas como é que o Bolsonaro virou presidente da República? O Bolsonaro não tinha um plano econômico no Brasil, não tinha uma proposta estruturada para a área econômica, para a área de infraestrutura. Qual foi o discurso do Bolsonaro naquele momento? E é o que vale para todos nós, né, refletir. Deus, pátria, família e liberdade. Todas as pessoas são movidas por esses valores, né? Independente da religião, do credo que a pessoa tem, a fé é um elemento central na vida das pessoas. A família é elemento central, né? Não tem a base da sociedade é a família. Então, eu acho que quando a gente tem esses valores como norte, né, esses princípios, né, como fundamento, né, a gente consegue servir bem, servir melhor, né, a população se satisfaz. Hoje, no PL, eu tenho a alegria de ter uma bancada que defende esses valores. Tem o senador Jaime Bagato, do PL, né, o deputado Crisóstomo está conosco, 2 deputados estaduais, deputado Jean, deputado Eider Brasil, até pouco tempo atrás o deputado Afonso, que agora virou prefeito lá de Paraná, a Sandra, que é a nossa presidente do PL Mulher. Enfim, essa é uma marca importante para mim e uma marca importante para o PL. Antes a gente falou sobre novas lideranças, nós temos 3 novas lideranças aqui, os 3 vereadores, né? O Gilber, a Sofia e o Edivaldo, né? O Gilber e a Sofia, 2 vereadores, né, do PL, e tem ainda o pastor Bruno, que não está aqui, mas é nosso do PL também, e o nosso Adalto, lá de Bandeirantes. Eu falei Edivaldo? Oxa vida. Não, é Adalto de Bandeirantes. Adalto de Bandeirantes. Não, foi aqui, eu errei o nome dele. Não, Adalto Bandeirantes, grande liderança. Eu queria convencer que eu tinha votado nele, agora não dá mais. O Adalto tem a responsabilidade grande. Eu, quando fui candidato a governador, falava muito lá no União Bandeirantes, que eu tinha um projeto na época, e eu falava o seguinte: Rondônia precisa de um novo corredor logístico, né? E eu falava da 420, que sai lá de Buritis, passa lá por distrito de Rio Branco, Jacinópolis, Nova Dimensão, Palmeiras e Nova Mamoré. E por dentro ali, na 28, a gente fazer uma rota passando por União Bandeirantes para chegar na 364 e fazer o acesso até o porto. Né? O sonho não está morto, não. Né? O sonho não está morto. E agora, ele está aqui, nós estamos nesse momento enfrentando um desafio justamente pela falta dessa alternativa, desse corredor logístico, ou seja, a BR-425... Ali tem sido um desvio importante. A 425 hoje está praticamente inviabilizada em razão das chuvas.
Senador, o Joselito Lobo, parabéns, senador Marcos Rogério. É desse jeito que tem que se fazer política. Muito obrigado, Joselito. Obrigado. E aí, o Joselito é nosso novo comentarista político. Ah, coisa boa. Deixa eu ver aqui, quem é que está falando comigo? Está trazendo aqui problema de cheias, a nossa telespectadora. Eduardo Pereira da Cruz. Boa noite, Everton. O partido já tem plano B, caso tudo ocorra negativamente, como está sendo encaminhado, para substituir o capitão das próximas eleições? O plano B é o plano Bolsonaro. É o plano A, o plano B e o plano C. Bom, pode ser o Jair, o Eduardo ou como é o nome da... A Michele. A Michele. Os três Bolsonaro, né? Mas ele diz que é Jair, Messias, Bolsonaro, plano A, B, C. Mas assim, eu acho que no momento certo, não dá... Se o presidente fizer, a partir desse momento já, um anúncio, né, de uma alternativa, isso acaba desviando, né, a atenção dele, que nesse momento ainda continua sendo a maior liderança da direita no Brasil, e passa a colocar aquele a quem ele apontar no centro da artilharia, né, de quem não quer ver a direita voltar ao poder. Então, acho que a estratégia dele está correta. Primeiro, é ter esperança de que ele vai estar habilitado para ser candidato. E marcar a posição. Marcar a posição. Caso não seja possível, aí na hora certa, né, tomar a decisão de apoiar. Eu não tenho dúvida de que, se o presidente Bolsonaro não puder, eu espero que possa, mas não podendo, aquele que ele colocar a mão vai ser o próximo presidente do Brasil. O seu Joaci Loura, que é o pai do Joaci Loura Júnior, diz assim: parabéns pela bela entrevista com o nosso senador. Pergunto a ele se vai se empenhar com relação à obra da ponte de Guajará-Mirim para a Bolívia. Aí, enquanto presidente da Comissão de Infraestrutura, eu já até tratei desse assunto com o ministro dos Transportes, né, e numa das conversas que eu tive com ele, falando da importância da concessão da 364, ele colocou essa ponte binacional como uma prioridade depois da concessão. Mas independente da concessão do pedagiamento da 364, nós vamos trabalhar muito para que essa ponte binacional aconteça. Seguinte, William Vilela, boa noite, Nathalie Everton, senador Marcos Rogério, um abraço aqui de Ariquemes, vamos para cima, Bolsonaro, uhul! Olha aí, ó. Olha que coisa bonita. Olha, vibrando, né? O pessoal de Ariquemes. Carlos Magno, sou fã desse senador. Um abraço, Carlos Magno. Ele... Olha aqui. Eu tenho uma outra questão. É o Edgar Francisco. Por que os políticos não trabalham melhor agora as leis penais? O cara preso hoje é solto amanhã. Não dá para mudar essas leis? Apertar mais o cerco? Everton, eu acho que a gente precisa fazer uma reforma da lei penal, da lei processual penal, para poder criar uma regra de simetria, né? Hoje você tem um descompasso muito grande entre uma norma e outra. Às vezes, hoje um crime contra o meio ambiente ou um crime contra um animal, ele às vezes tem mais pena do que um crime contra o ser humano. Uhum. Então, há uma desproporcionalidade em relação às penas. Então, é preciso fazer. Agora, essa questão de prende hoje e solta amanhã, não é em razão da lei penal. É em razão da interpretação que é dada em cima da legislação que tem. A nossa lei penal é uma das leis mais duras que tem, né? É uma legislação dura. Óbvio que tem pontos que a gente precisa de evoluir, precisa de avançar, porque o crime também se moderniza, né? O crime organizado hoje está competindo com o Estado, né? Você tem situações hoje, Brasil afora, e isso não está longe daqui também, do Estado de Rondônia. Hoje já tem braços do crime organizado operando no Estado de Rondônia, onde ele compete, ele concorre com o setor público. Ele concorre com o setor público na assistência social, ele concorre com serviços essenciais, serviços de abastecimento, o crime organizado. E o Estado desorganizado não tem conseguido fazer frente a isso para enfrentar, né, e acabar com essa farra. Joaci Loura Júnior, advogado, Doutor amigo Joaci, da gente. Grande abraço. Senador Marcos Rogério, futuro candidato a 3 pontinhos. Obrigado, doutor Joaci. Mando um abraço pela condução ao senhor e a minha aqui, pela entrevista, enfim. Está dizendo que o senhor é um grande líder. E o Sérgio Pires, o tempo está esgotando, mas como o Sérgio está aqui, vamos agradar ele um pouquinho, mas a pergunta é interessante.
com relação à questão do Senado, Marcos Rogério, Bruno Scheid, Gurga, Silvia, Cristina e Gesualdo. Não é muito Ji-Paranaense para 2 cadeiras só? Bom, a escolha soberana é do eleitor de Rondônia, né? Eu acho que assim, o nosso grande líder do PL é o presidente Bolsonaro, e ele já deu o tom, já deu o comando de como ele vê o PL em Rondônia nessa questão do Senado. Ele colocou lá os 2 candidatos da preferência dele, Marcos Rogério, candidato ao Senado, ou se candidato a governador, quem ele indicar, né, para a sua vaga, e a outra vaga com o empresário Bruno Scheid. Eu acho que nós vamos ter muitos candidatos ao Senado nessas próximas eleições. Acho que vai ser mais brigado do que para o governo, né? Eu acho que vai. Embora na eleição passada de Senado, quando eu disputei, nós iniciamos o processo, a corrida ao Senado, acho que com 16 candidatos. Foi muito candidato. Aquela eleição acho que foi uma das com o maior número de candidatos, né, que nós já tivemos. Então hoje, nos movimentos que a gente vê, talvez 6, 7 candidatos ao Senado, o que é muito. E são todos eles fortes. Candidatos fortes, cada um com o seu, né, com a sua base, né, Senador, eleitoral. O tempo esgotou. Quero agradecer a sua presença aqui, valorizou a nossa audiência, mas o nosso obrigado e as despedidas. Obrigado a você, agradecer quem está em casa acompanhando. Você estava recebendo mensagem, eu no meu aqui também, né? O Caico mandando mensagem, Lane do Mourão, lá de Paraná também. Obrigado pelo carinho, obrigado mais uma vez pelo espaço. Que é isso, feliz de estar aqui. Recebê-lo sempre. Muito obrigado. Parabéns pelo seu mandato. Obrigado a todos nós, parabéns à equipe. Acabou. Nathalie, seja feliz. Obrigado, hoje, Nathalie. Amanhã. E sempre. Boa noite. Obrigado a todos aí pela presença. Quero prestigiar aí o nosso senador. Obrigado. O nosso senador é...